Duas pessoas contratam exatamente o mesmo home equity, o mesmo valor, a mesma taxa e o mesmo prazo. E no final do contrato, uma pagou R$250 mil a mais do que a outra. E a diferença não foi negociação, não foi sorte e não foi uma taxa melhor. Foi uma linha do contrato que quase ninguém para entender: o sistema de amortização. Todo crédito com garantia de imóvel usa um de dois sistemas, ou a tabela SAC ou a tabela Price, um dos dois sempre. E na prática, o banco raramente te explica a diferença. Ele te mostra o valor da primeira parcela e pronto. Só que quem decide, olhando só para a parcela do primeiro mês, a mais confortável, sem entender o resto da conta, é quase sempre quem paga mais lá na frente. Eu vou te ensinar essas duas tabelas, esses dois sistemas de amortização, de forma muito simples e de forma muito rápida. Na tabela SAC, que nada mais é do que o sistema de amortização constante, a parte que abate a sua dívida é, como o nome diz, fixa. É o mesmo valor todo mês. O que varia é os juros. Ele incide sempre sobre o saldo devedor e esse saldo devedor vai encolhendo mês a mês. Na prática, é aquela tabela em que a parcela começa maior e vai reduzindo até ficar bem menor no final do contrato. E a tabela Price é o contrário. A parcela é fixa do primeiro ao último mês. Não tem redução no valor da parcela. A parcela é sempre igual. E para isso fechar na matemática, o que muda é a distribuição lá dentro. Nos primeiros anos, você paga muitos juros. Você não amortiza quase nada do saldo devedor. E aí, à medida que o tempo vai passando e o saldo devedor vai lentamente diminuindo, você vai começando a pagar uma proporção cada vez maior de saldo devedor e uma proporção cada vez menor de juros. Essa conta ela vai invertendo à medida que o contrato anda, que o contrato vai chegando ao fim. Mas o importante é a parcela sempre a mesma e no começo você paga muito pouco do saldo devedor, você paga praticamente só juros. E aqui entra uma coisa que só quem opera esse mercado enxerga. Nem todo banco trabalha com os dois sistemas. Tem muito banco que trabalha apenas com um. E parte do nosso trabalho aqui na Crédios não é só buscar a melhor taxa de juros, é negociar também, ao mesmo tempo, com os nossos mais de 30 parceiros, bancos, fintechs, fundos de crédito, o melhor sistema de amortização, ou seja, o sistema de amortização que faz mais sentido para o nosso cliente. E como a gente costuma ter mais de uma proposta na mesa ao mesmo tempo para os nossos clientes, a condição de um parceiro acaba virando argumento para o outro parceiro melhorar a sua proposta. Eles competem entre si para oferecer a melhor condição possível para o nosso cliente final. Mas agora, a conta de verdade. Lembra das duas pessoas do início? Eu vou te mostrar de onde sai essa diferença de R$250 mil. Um caso clássico que aparece aqui todo mês na Crédios. Um empresário contrata 600 mil de home equity a uma taxa de 1,3% ao mês mais IPCA. Uma taxa média dentro da realidade do mercado hoje. Um prazo de 240 meses, 20 anos, e na tabela SAC a primeira parcela sai em aproximadamente R$ 11.133 e vai caindo todo mês até fechar em R$ 3.300 no último mês, lá no final dos 20 anos. Somando tudo, o total de juros pagos ao longo do contrato é de R$ 705 mil. Na tabela Price, a parcela é fixa em R$ 8.645 do primeiro ao último mês. É bem mais confortável no início. Só que o total de juros, no final, chega a quase R$1 milhão. A diferença, aproximadamente R$250 mil, só pela escolha diferente em relação ao sistema de amortização. Então, qual é o melhor critério para decidir? Bom, se você tem fôlego de caixa agora, se você tem reserva, se você tem faturamento estável, se você consegue absorver uma parcela mais alta nos primeiros anos, a tabela SAC, é claro, como eu mostrei, sai mais barata no final. Matematicamente, isso é sempre verdade. Agora, se o seu momento requer uma parcela previsível que caiba no orçamento desde o dia 1, mesmo pagando um valor total de juros maior lá na frente, a tabela Price faz mais sentido. Não existe sistema melhor no abstrato, existe o sistema certo para o seu momento, pois talvez a tabela SAC não se encaixe, você vai se apertar, vai apertar o seu caixa e aí essa economia de juros potencial que você teria ao longo do contrato deixa de fazer sentido.
Além de tudo, mesmo que você escolha a tabela Price, não quer dizer que você vai pagar mais juros ao longo do contrato todo, pois você pode, a qualquer momento, de forma parcial ou de forma total, amortizar antecipadamente esse contrato. Você consegue antecipar os pagamentos exatamente igual um financiamento imobiliário. E aí você desconta proporcionalmente todos os juros futuros que ainda não foram incorridos no seu contrato. Então você pode contratar a tabela Price para ficar com uma parcela menor, mais confortável, mas sempre que você tiver sobra de caixa, que você tiver um dinheiro sobrando, você pode ali amortizando o saldo devedor e aí você vai diminuindo, claro, o total de juros que você vai pagar ao longo do contrato, sem ficar obrigado a uma parcela muito alta desde o início que talvez vai te apertar. Bom, se você já pensa em utilizar o seu imóvel como garantia e quer entender qual o sistema de amortização faz mais sentido para o seu caso, o simulador da Credios resolve isso em 2 minutos. O link está aqui embaixo na descrição. É de graça e não tem nenhum compromisso da sua parte ao preencher o simulador. E se você quiser continuar entendendo o mercado de crédito por dentro, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like nesse vídeo.